Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, da única dúvida que o técnico Antônio Oliveira tem para a estreia na Sul-Americana. E quem é esse adversário, esse Racing uruguaio? Eu vou te contar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Pronto, finalmente o Corinthians volta a uma competição oficial, estreia nesta terça-feira contra o Racing de Montevidéu, no estádio Centenário, pela primeira partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois da eliminação do Paulista, o Corinthians só entrou em campo naquele amistoso 3-0 contra o Londrina, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, recuperou alguns jogadores, teve algumas baixas, né, como por exemplo o Igor Coronado, que contraiu dengue e ainda não tem o seu retorno garantido, né, o Maicon, que ainda não se recuperou. Então tem um esboço de time que na verdade é a mesma, praticamente a mesma escalação que enfrentou aí o Londrina e também o São Bernardo pela Copa do Brasil. Essa deve ser a escalação, mas tem uma dúvida aí do técnico Antônio Oliveira, que talvez seja até minha ou das pessoas que cobrem o clube, talvez não seja do Antônio Oliveira, mas é importante ressaltar que já falamos sobre isso, que o Romero não pode ser reserva nesse momento. Se é, talvez por uma estratégia de jogo, por alguma alternativa que o Antônio esteja vislumbrando nesse momento. Ele tem priorizado os dois atacantes, mas a grande dúvida que paira nesse momento é, será que o Pedro Raul começa no banco e ele dá a titularidade para o Romero, ou ele mantém Pedro Raul e Yuri Alberto, porque até tem funcionado, né? O Corinthians passou pelo São Bernardo, passou pelo Londrina, está funcionando. E, embora, né, o resultado lá contra o Londrina tenha começado a acontecer depois que o Romero entrou em campo, porque ele está numa fase maravilhosa, não dá para deixar esse jogador no banco. Enfim, o que pensa o Antônio Oliveira? É a única dúvida. De resto, o Cássio no gol, o Fagner na direita, o Hugo na esquerda, por enquanto. Na dupla de zaga, o Félix Torres e o Gustavo Henrique. No meio de campo, o Ranielli, o Breno Bidon, que ganhou a vaga, né, com a lesão do Maicon. E olha, eu vou dizer mais. Acho que vai dar linha aí. O Maicon vai ter que brigar para buscar essa posição depois, porque o moleque entrou e deu conta do recado. Rodrigo Garro, e aí na frente, né, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Na frente, o Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto. Ou Wesley, Romero e Yuri Alberto como centroavante. Essa seria a minha escalação. Mas o Antônio Oliveira tem priorizado, como eu disse, os dois centroavantes, mesmo que o Yuri atue como um ponta e o Pedro Raul mais centralizado. De qualquer forma, são dois centroavantes no jogo. Agora, o Corinthians vai encarar um primeiro adversário nessa Copa Sul-Americana que pouca gente conhece. Todo mundo conhece o Racing de Avejaneda, da Argentina, campeão argentino recentemente com Eduardo Cudê, vejam só, e que está sempre complicando, volta e meia, a vida dos brasileiros. Pois bem, não é esse Racing, é o Racing de Montevidéu, é o Racing uruguaio. Quem é esse Racing uruguaio? É um clube fundado em 1919 e que frequenta muito mais a segunda divisão do futebol nacional do que a primeira. Só para vocês terem uma ideia do time que o Corinthians vai enfrentar. Tá, Chico, mas como que esse time se classificou para disputar a Sul-Americana? Pois bem, eles voltaram da Série B, da segunda divisão, onde eles são o terceiro maior vencedor dessa segunda divisão uruguaia. Nunca venceram o Campeonato Uruguaio da Elite, ou seja, a Série A deles. O Racing uruguaio nunca venceu esse campeonato uruguaio. Eles voltam para a Elite em 2023 e terminam o Apertura, que é a primeira parte do campeonato, na 14ª posição. Só que o torneio Clausura, que é a segunda parte do torneio, eles surpreendem e terminam na 4ª colocação. Isso garantiu que o Racing disputasse a primeira fase da Copa Sul-Americana, que é quase semelhante àquela pré-Libertadores, é uma fase antes da fase de grupos. E aí ele enfrentou o também uruguaio Cerro Largo, venceu por 2-0 e garantiu vaga na fase de grupos, ao lado do Nacional do Paraguai e também do Argentinos Júniors. Sul-Americana, começando para o Corinthians, e eu diria que um dos postulantes ao título, juntamente do Inter, que não tem a Libertadores esse ano, montou uma boa equipe também, e do Boca Juniors, que acabou caindo na Sul-Americana por conta da classificação lá no Campeonato Argentino, e a gente sempre coloca o Boca como um candidato, né? Ele cresce ao longo do ano, ele tem o Edinson Cavani, entre outros nomes, então, e está no grupo do Fortaleza. Então o Boca Juniors e o Inter acho que são bons candidatos. E o Corinthians está nesse bolo. Você concorda? Não concorda? Comenta aqui e inscreva-se no canal. Estou aguardando a sua inscrição. Até a próxima. Tchau!